Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Mensagem de hoje. Já quero orar com vocês, amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, cada vida aqui, cada família representada que está ouvindo essa palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Consagra o canal ao Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, mas ó Senhor, eu diminuo para que Tu cresças e o Senhor que fale, que nos ensine. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, trazer a palavra do Senhor revelada dentro dos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. O nosso coração é uma terra santa, é uma terra fértil, em nome de Jesus. Que possamos aprender do Senhor, mas também praticar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, a palavra do Senhor hoje é tudo no tempo de Deus. Amém? Se você puder, por gentileza, abra sua Bíblia, está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Se você não puder, não tem problema. Creio que o Senhor vai falar no seu coração. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e o tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que tudo o que acontece debaixo do céu, aqui na terra, há um propósito de Deus, um tempo para todas as coisas. E aqui em Eclesiastes 3 fala, cada tempo aqui nós já vivemos e também até estamos vivendo ainda. Amém? Muitas vezes todos nós temos pressa que algo vai acontecer, algo que nós estamos esperando no nosso coração, nós queremos realizar através de nossas mãos algo e queremos ver florescendo, crescendo, porque nós somos imediatistas, nós oramos por algo e queremos que aconteça em 5 minutos ou que já aconteça amanhã. Muitas vezes nós desistimos também, porque nós queremos no nosso tempo. Mas o Senhor nos ensina que tudo tem um propósito para acontecer, tudo tem um tempo certo e muitas vezes nós desistimos ou achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo que vivemos é o tempo cronos, que significa um tempo cronológico, um tempo que é o dia, meses, anos. Este é o tempo em que vivemos. E o tempo do Senhor é um tempo kairos, que significa um tempo de Deus, um tempo oportuno, o tempo certo, um tempo da intervenção divina na nossa vida. Amém? Sabe quando nós estamos esperando algo acontecer? E já faz tanto tempo que você está na luta, orando por algo, por aquilo, e de repente, assim como num passe de mágica, acontece aquilo que você tanto deseja. O tempo de Deus chegou na sua vida. Amém? É sobre isso que eu gostaria de estar falando, isso que o Senhor colocou no meu coração. Então, se nós pudermos ir agora lá para Gênesis, falar um pouco da história de José. Todos conhecem a história de José, uma história linda de um homem íntegro que caminhava com o Senhor, conhecia o Senhor de coração reto, temente a Deus, e a palavra diz que o Senhor era com ele. José era um filho muito amado de Jacó, o Israel. José tinha 17 anos quando pastoreava a ovelha de seu pai. Seus irmãos tinham ciúmes e inveja dele. Era conhecido como Lá Vem o Sonhador.
José sim tinha sonhos dados por Deus. Sonhava com o sol, com as estrelas, só que ele não sabia o que Deus tinha lá para ele, naquele tempo de Kairós de Deus. Esse tempo que ele não tocava, que ele não entendia o que tinha lá na frente. Mas Deus tinha planos para ele, Deus tinha um propósito para ele. Amém? Seus irmãos venderam José por inveja, por ciúmes, vendeu para mercadores. José foi para lá no Egito. Potifar comprou José e o Senhor era com ele. José começou a administrar a casa de Potifar. Potifar percebeu que tudo que José tocava prosperava. Potifar percebeu que estava sendo abençoado através da vida de José. Mas a vida de José não foi fácil. Ele passou por N problemas, N percalços. Mesmo Deus sendo com ele teve as adversidades. Não é porque Deus caminha conosco é que nós não vamos ter lutas. Nós vamos ter. A diferença é que o Senhor está conosco. E Ele intervém quando nós temos lutas, até as maldições que tentam vir sobre nós. O Senhor transforma em bênçãos. Amém? Porque o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Amém? Então a mulher de Potifar passou a cobiçar José, mas José resistiu ao ponto de que essa mulher acusou ele de abusar dela. Então ela contou para os empregados, mentindo, contou para o seu marido Potifar. E Potifar, acreditando na mulher, lançou José sobre a prisão. Assim que José foi para a prisão, a palavra de Deus diz que Deus era com ele. Sendo o Senhor com ele, o Senhor colocou no coração do carcereiro que havia ali a simpatia para com José. Então José passou a administrar a prisão. Administrando a prisão, irmãos, ali José foi sendo lapidado por Deus. Ele foi administrador da prisão. O Senhor foi trabalhando no coração dele, quebrantando o coração dele, para que ele também não tivesse ódio, não tivesse raiva, porque ele ia sair dali para uma enorme missão que estava lá na frente, que ele não entendia. Mas ali o Senhor foi trabalhando no coração dele, foi lapidando ele, foi transformando ele, foi mudando o seu caráter, foi dando estratégias, foi dando sabedoria, foi dando discernimento a ele. Imagine, irmãos, cuidar de tantos presos ali, cada um com cabeças e pensamentos diferentes. Mas José foi recebendo todo o suprimento que ele precisava para administrar. Amém? Ele foi recebendo de Deus ali tudo o que ele precisava. E aconteceu o quê? Certa feita, o rei do Egito, Faraó, ele foi ofendido pelo copeiro e pelo padeiro. Então lançou esses dois na prisão onde José estava. José tinha revelações de sonhos, porque quem dava a ele era o Senhor. Então esses dois, o copeiro e o padeiro, foi para a prisão, mas eles também tiveram sonhos. Chegaram-se diante de José, contaram os sonhos e José revelou a ele que o copeiro ele ia ser restituído no cargo, mas o padeiro que ele iria morrer. Mas aí, olha o que José disse para o copeiro. Está em Gênesis capítulo 40, versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. E mais abaixo, irmãos, no versículo 23, o chefe dos copeiros, porém não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. No versículo 41 diz, ao final de 2 anos o faraó teve um sonho. Então, como vocês conhecem a história, assim que o copeiro foi restituído no cargo, como José havia revelado, é o Senhor que revelou este sonho no coração de José. Quando ele foi restabelecido no cargo, ele não lembrou de José.
Mas ele não lembrou porque ele não quis, irmãos. Ele não lembrou porque o Senhor não permitiu. Se o Senhor houvesse permitido, quem sabe José não sairia da prisão para ser o padeiro. Mas não, o Senhor não permitiu. Porque lá no tempo de Kairós, do Senhor, o Senhor tinha um propósito para ele. Então, assim que o copeiro foi restabelecido no cargo, o Senhor não permitiu que o copeiro lembrasse de José. Mas passado-se ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. E foi nesse tempo, o tempo de Kairós, esse tempo de Deus havia chegado na vida de José. E José saiu de prisioneiro para governador do Egito. Amém? O que nós compreendemos com essa lição? Nós compreendemos que o tempo de Deus, o tempo Kairós, ele chega na nossa vida. O tempo Kairós de Deus, ele é para todos. O Senhor deseja que todos os seus filhos sejam salvos. O Senhor deseja que todos os seus filhos conheçam a verdade, que é a verdade que está em Cristo. O Senhor deseja que todos nós sejamos filhos e filhas de Deus, recebemos uma vida plena e abundante nele, a ponto de conhecer ele, a ponto de confiar nele, a ponto de que mesmo qualquer circunstâncias, desafios que nós estamos passando, ou até sofrimento, o Senhor intervém no tempo certo. E o que nós podemos fazer nesse tempo cronos que nós estamos vivendo? Que muitas vezes nós olhamos e não vemos sonhos realizados, nós oramos, nós intercedemos, nós não recebemos ainda aquilo que nós sonhamos, nós desejamos, nós devemos ter nesse tempo que vivemos paciência diante das circunstâncias, com as circunstâncias e com nós mesmos. Também devemos confiar em Deus, que Deus está no controle de tudo. Deus, nosso Pai, não está descontrolado ou desapercebido das coisas que está acontecendo. O Senhor, quando eu digo tem o controle de tudo, é que seu olhar está sobre toda a terra. É que antes de eu abrir a boca aqui, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Antes de eu pensar algo, o Senhor já sabe que está tudo na minha mente, na sua mente. O Senhor sabe o que você faz em público e o Senhor sabe o que você faz no secreto. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada aos olhos do Senhor está perdido, está descontrolado. E tudo tem o tempo certo, como a palavra do Senhor diz. Precisamos confiar na intervenção divina que chega na minha casa, que chega na sua casa, que chega na vida da sua família, que chega na vida dos seus filhos. Amém? Nós precisamos confiar no Senhor e não ter o coração incrédulo, pensando se o Senhor vai fazer ou não vai fazer. Tudo chega no tempo certo do Senhor, na intervenção certa. O tempo de José, ele ficou lá preso por algo que ele não cometeu. Mas o Senhor estava vendo, o Senhor odeia a injustiça, mas o Senhor era com ele, o Senhor fazia ele prosperar, mesmo ele estando ali, injustiçado, o Senhor era com ele, fazia ele prosperar, fazia as pessoas ter simpatia por ele, e ele, através da vida dele, ele abençoava as pessoas, não porque ele era o bonzão, mas porque a presença de Deus estava com ele. Não é nada sobre nós, mas é sobre a presença de Deus, a presença santa de Deus, sobre a presença poderosa de Deus. Ele que muda todas as coisas, é o Senhor que muda o cenário de todas as coisas. Nós não devemos perder a esperança, mas também, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós não devemos murmurar, reclamar da situação que nós estamos vivendo. Se nós não estamos vivendo o propósito, se nós não estamos vivendo os sonhos que nós desejamos, nós devemos apresentar ao Senhor, colocar diante dele e crer, entregar na mão dele e saber que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, mas saber que Deus tem algo melhor para você. José, ele pastoreava as ovelhas de seu pai aos 17 anos.
era odiado pelos seus irmãos. Tinha sonhos de Deus sobre a sua vida, de que um dia ele iria governar. Ele não entendia nada. Mas lá na frente, no tempo kairós do Senhor, o Senhor tinha algo maravilhoso para ele que estava pronto. Um reino que estava pronto. Uma cadeira que estava pronta. Mas o processo dele, que foi árduo, foi o tempo de preparação do Senhor para sentar naquela cadeira, para governar um povo sobre tudo aquilo que o Senhor estava embutindo sobre ele. Estratégias, conhecimento, discernimento, coração quebrantado, dores, choros, sorrisos. Tudo o que ele estava vivendo no processo dele era para algo lá na frente. Amém? Então eu quero dizer para você, para mim, que o Senhor Deus já falou também no meu coração, que tudo que nós estamos vivendo, nada é em vão, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Até essa dor que está te incomodando aí em você, é para que nós não venhamos murmurar, mas para que nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, coloquemos a mão na onde está doendo e declare bênção. Declare saúde em nome de Jesus Cristo. Porque você é uma filha de Deus, um filho de Deus. E se você conhece a palavra e sabe que o Senhor já te deu autoridade, em nome de Jesus, para repreender a dor, para repreender a doença, em nome de Jesus. Mas mesmo que essa doença no momento não saia, de imediato, que ela não vá embora, que ela não se cure, mas o Senhor está te dando estratégias. O Senhor está polindo a sua fé. O Senhor está polindo o seu coração, o seu espírito, amém? Para que você cada vez mais não se importe com as circunstâncias, mas confie nesse grande e poderoso Deus, que no tempo kairós dele está aqui diante de você, diante da sua vida para acontecer, amém? Você crê nessa palavra? Que Deus tem um tempo kairós dele. Pode ser o hoje, pode ser amanhã, mas que ele tem esse tempo kairós maravilhoso dele, que é a intervenção divina sobre a sua vida. Amém? Que você possa ter recebido essa palavra no seu coração. A palavra do Senhor diz lá na história de José e também em outras histórias de patriarcas que falava: Deus era com ele. Você precisa entender que Deus, Pai, é com você. E Ele é Pai. E Pai ama, Pai cuida, Pai zela, Pai protege, Pai abençoa. E Deus ama abençoar. Amém? A palavra do Senhor diz isso. Todo aquele que crê nele, é preciso crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele ama abençoar, principalmente se de todo o coração você o busca. Amém? Algo importante também, se você entregou a sua vida para Deus, se você entregou a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós cremos, nós confessamos com a boca, cremos com o coração em Jesus Cristo, então a nossa vida pertence totalmente a Ele. E se isso é tão importante para Deus, quer dizer que o Senhor está cuidando de todas as coisas e está cuidando de você. O que você precisa e eu preciso é confiar no Senhor plenamente e saber que a intervenção de Deus, a mão poderosa do Senhor, está sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos. Amém? Assim como o Senhor era com José, assim o Senhor é com você. E se o Senhor é com você, precisa entender que mesmo que nós passamos por circunstâncias, por problemas, por desafios, por choro, por sofrimento, se o Senhor é com você, então quer dizer que você tem tudo nessa vida. Amém? O Senhor é suficiente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo,
Eu trouxe, Senhor, mediante a inspiração do Espírito Santo, da vontade do Senhor, essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, assim ensinando primeiramente a mim e a colocando em prática, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou hoje, a não murmurarmos, a confiarmos no Senhor de todo o coração, a saber que o tempo é do Senhor e todas as coisas têm um propósito para acontecer, a orarmos, Senhor, e confiar no Senhor, Pai, em nome de Jesus, e saber que o Senhor é um Deus presente, um Deus conosco. Isso nos basta, que o tempo kairós do Senhor decretamos que é o hoje. Então, papai, em nome de Jesus, que esse tempo kairós, que é do Senhor, a intervenção divina, a mão poderosa do Senhor, chegue, Senhor, sobre essa família, sobre cada um que está ouvindo, em nome de Jesus. Venha, Senhor, com o seu tempo kairós, sobre a terra, Senhor, sobre a humanidade, Pai, em nome de Jesus, e a intervenção poderosa do Senhor aconteça. Pai, em nome de Jesus, queremos ver a glória do Senhor resplandecer na humanidade. Queremos sentir palpável, Senhor, em nome de Jesus, a ponto de todos nós dizermos: foi a mão poderosa do Senhor. Assim como o Senhor, Pai, tirou aquele povo do Egito, foi a mão poderosa do Senhor, tempo kairós. Assim como dentro desses 2 anos o Senhor tirou José da prisão, Pai, foi a mão poderosa do Senhor, o tempo kairós do Senhor. Assim, papai, em nome de Jesus, declaramos sobre a humanidade a mão poderosa do Senhor, o tempo kairós do Senhor sobre a humanidade. Em nome de Jesus, que todos nós aqui como filhas de Deus, possamos confiar de todo o coração, de toda a alma, de todo espírito, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força no Senhor, que é um Deus vivo, poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que você seja cada vez mais abençoado pela mão poderosa do Senhor. Deus abençoe.